Então, bom dia. Está quase. Hoje é quinta-feira, portanto, já estamos à beira do fim de semana. Não é caso para desesperar, está bem? Olha, antes de mais, quero agradecer a toda a gente que ontem tirou um bocadinho do seu tempo para me dar os parabéns pelo meu aniversário. É sempre bom saber que há tantas pessoas que se preocupam connosco e há tantas pessoas que de forma muito sincera e muito até carinhosa expressaram os seus desejos de parabéns. De todos eu retive alguns, mas há um que gostava muito de recordar aqui, que foi da minha antiga aluna Alexandra Stilwell, que dizia: parabéns, querido professor. Ou seja, praticamente 15 anos depois de ter deixado de dar aulas àquelas pessoas, aliás ela e outras pessoas que pertenceram à mesma turma, é um prazer enorme, fica de coração cheio perceber que nós ajudamos a formar uma geração, aliás ajudei a formar várias gerações, porque nessa altura dava aulas na faculdade com caráter de regularidade, agora dou quando me apetece, e ajudei a formar várias gerações e sobretudo que deixamos um legado que permite que as pessoas hoje à distância olhem para isto, não só e que nos tratem com carinho, mas sobretudo que tenham ficado com alguma coisa nas suas vidas que contribuiu para a sua formação. Portanto, à pessoa em causa e a todas as outras que também foram meus alunos e que ontem me parabenizaram, como dizem os brasileiros, olha, coração cheio, muito obrigado. Segundo ponto da conversa de hoje, olha, amanhã ainda vou fazer o programa em Lisboa, não sei se ao ar livre, como está hoje, está um tempo brutal, apesar de estar frio, está sol, mas a partir de segunda-feira o programa será feito a partir de Moçambique. E, portanto, nas próximas 2 semanas, praticamente, o programa será feito a partir de Moçambique. Portanto, porque é que eu trago isto aqui hoje à conversa? Porque provavelmente iremos ter aqueles problemas que normalmente temos, que tem a ver com a cobertura de rede, sobretudo quando eu começo a fazer o programa fora de portas, e não no escritório onde eu costumo estar. Perdão, já percebi que isto de alergia é um problema, onde eu costumo estar. Portanto, ficam feitos estes alertas. Vamos então à conversa de hoje. Olha, eu tive de tirar 5 pontos da agenda de hoje porque não ia caber e os assuntos que vamos tratar são assuntos particularmente importantes. Olha, para onde é que vamos começar? Naturalmente pelo período da ordem do dia, e para dizer o seguinte: eu acho que é o meu jornal, o Jornal de Negócios, que põe hoje em manchete, exatamente, diz aqui: autarcas, vá lá ver, autarcas podem dar pré-reformas. As câmaras podem autorizar pré-reformas até 100% do salário sem o aval das finanças. O esclarecimento oficial chegou depois do Executivo recusar generalizar o regime. Recorda-se, falámos aqui disto ontem, o Ministro Mário Centeno, na sua entrevista, veio fechar as janelas. Aliás, quando o Governo implementou o sistema das pré-reformas para quem tivesse mais de 55 anos e que houvesse acordo com a atividade patronal e também com a autorização do Ministério das Finanças, o que nós dissemos aqui é que era uma restrição. O que o Ministro anunciou foi uma restrição àquilo que parecia ser um regime de portas abertas. Passou a ser um regime de portas quase fechadas, porque era o Ministro que autorizava. Bom, mas ontem, quando esta questão foi colocada, o Estado, o Ministério, veio clarificar esta situação. E agora veio esta coisa incrível, que é as autarquias, via Presidente da autarquia, podem conceder essa autorização. Bom, agora o que é espantoso nisto, repare, é que se dá a possibilidade de as câmaras autorizarem as pré-reformas até 100% do salário. Bom, deve ter sido por isso que há dias o Primeiro-Ministro, ao falar das autarquias, disse que o mundo seria muito melhor se fosse governado por autarcas. Quer dizer, isto é de uma demagogia rasca e atroz. Deve ser por isso que esta medida foi adotada. Eu acho isto um erro desgraçado. E não me venham aqueles que estão das autarquias, os jornalistas e o Diabo 4, e uma chusma de gente que não tem a mínima noção do que está a dizer que isto aqui é o centralismo lisboeta, não sei quantos a falar. Não é nada. As autarquias são um ninho de facilidades, além do ninho de corrupção, em muitas delas. As autarquias, em muitas delas, não estou a dizer que são todas, que há autarcas espetaculares, excelentes, a gerir o dinheiro público e a fazer obra. E a melhorar a vida dos seus munícipes. Alguns deles sem dinheiro, veja só. Que é que com dinheiro é fácil fazer muita coisa. Bom, mas dizia eu, as autarquias são um ninho de eleitoralismo e de nepotismo e outras coisas do género. Portanto, imagina o que é se isto for mesmo assim, porque me cheira que isto pode ser mais uma daquelas coisas que depois tem a limitação que o Ministro anunciou antes de ontem. Mas agora, repare, conceder a possibilidade de dar até 100% do salário.
Mas quem é que vai depois pagar isto? É o Presidente da Câmara do seu bolso? Não! São os contribuintes. São as taxas dos munícipes e depois são os impostos dos contribuintes. Isto é uma estupidez. Se for feito como está, é uma estupidez. Fica aqui referenciado. Bom, segundo ponto desta conversa. Eu ontem estava a ler as declarações do Dr. Eduardo Paes Freira. Eu começo por dizer, quase 900 pessoas, aliás, 840 pessoas em direto. Obrigado pelo apoio. Eu começo por dizer que tenho todo o respeito pessoal pelo Dr. Eduardo Paes Freira. O Dr. Eduardo Paes Freira era um dos professores que dava finanças públicas quando eu passei pela faculdade. O outro era o José Luís Saldanha Sanches, que foi o meu professor, porque eu tenho um carinho enorme e tenho pena que já tenha morrido. Era uma excelente pessoa, era um excelente professor e era uma excelente pessoa do ponto de vista dos princípios morais. Mas dizia eu, o José Luís Saldanha Sanches era o meu professor direto. Eduardo Paes Freira era um dos professores da cadeira. Portanto, eu tenho muito respeito por ele. Mas o problema é que o doutor Eduardo Paes Freira fez parte daquele comitê de auditoria da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, passou-se ali muita coisa que eu, sinceramente, acho que o comitê de auditoria não analisou bem e não denunciou a seu tempo. Mas ontem, quando estava a falar no Parlamento sobre esta questão da Caixa Geral de Depósitos, Eduardo Paes Ferreira disse uma coisa inacreditável. E eu vou-lhe citar. A ideologia dominante na União Europeia, na altura em que andaram-se para ali a resolver problemas com os bancos, era, entre aspas, contra a banca pública. Ou seja, o que o Eduardo Paes Ferreira está a dizer aqui é que a Direção-Geral da Concorrência e a própria Comissão Europeia e o BCE o que queriam era dar cabo dos bancos públicos. Bem, isto é uma estupidez. Desculpem lá. Por muito respeito que eu tenha por ele, eu acho que aqui é o Eduardo Paes Ferreira. Desculpe, vou acertar só aqui a câmara por causa da luz. Eu acho que isto é o Eduardo Paes Ferreira, simpatizante da causa socialista. Não tem nada a ver com o Eduardo Paes Ferreira técnico que eu conheço. Porque repara uma coisa. Primeiro, Portugal não era o único país da União Europeia a ter um banco público, neste caso a Caixa Geral de Depósitos. Havia outros países, e alguns países até têm bancos de peso e bancos importantes. Segundo, confundir a ideologia dominante era contra a banca pública, com a necessidade de estabilizar os bancos e dotar os bancos de um buffer, de um tampão de capital suficiente para poderem enfrentar as dificuldades que vinham aí, é um disparate, está a ver? Isto não tem nada a ver com a ideologia. A gente pode dizer assim, bem, o BCE, uma das coisas que era bancos sistémicos em todo o espaço da União Monetária. É por isso que o BCE anda a favorecer e a encorajar fusões entre bancos. Mas é por isso que o BCE obrigou a vender, inclusive a fechar alguns bancos. Olha, Bani foi um exemplo, BES foi outro exemplo. Mas agora, repara uma coisa. Vamos a esta história do uniformizar ou criar bancos sistémicos na zona euro. O Santander foi um dos bancos que analisou o novo banco. E não comprou. E não comprou por alguma razão. Aliás, houve esse e outros. Não é? Houve outros bancos também a analisar. E, portanto, não comprou. E não comprou porque já percebeu. Porque o novo banco está cheio de calhaus por tudo quanto é sítio, que nós contribuímos, estamos a pagar, e o Santander sabia, e outros bancos também. E, portanto, não se comprou o novo banco. Portanto, esta conversa de que não se é contra a banca pública e outra conversa que isto é para criar bancos à escala europeia, isto é uma conversa idiota. Se nós formos ver, países que têm união monetária, há bancos sistémicos à própria zona monetária. Os Estados Unidos são um bom exemplo. Portanto, não se pode estar aqui a tirar estas atuardas para o ar desta maneira. Dá a sensação que aquilo foi tudo feito de forma intencional. Não tem nada a ver com isto. A Caixa Geral de Depósitos corria o risco de fechar segundo as regras europeias. Esta é que é a verdade. E, portanto, a Comissão Europeia até deu umas baldas, desculpem lá a expressão, ao governo português, não é? Porque permitiu a capitalização, embora com limitações, que permite que nós ainda tenhamos a Caixa Geral de Depósitos hoje em dia. Agora, o que eu tenho pena é que o Dr. Eduardo Paes Ferreira e outras pessoas do Comitê de Autoria da Caixa não tenham sido suficientemente lestos e até competentes em denunciar as coisas que lá andavam a ser feitas, inclusive por gente da esquerda e da família dele, família ideológica, naturalmente. Bom, resta-me dizer que o Dr. Eduardo Paes Ferreira é casado com a doutora Francisca Van Dunen, que é só a Ministra da Justiça do Governo atual. Bom, vamos então à agenda. Ontem foi um dia inacreditável no Parlamento, porque ficámos a saber uma série de coisas, algumas delas já suspeitávamos. Bom, a audição ao Dr. Álvaro Santos Pereira, ex-Ministro da Economia do Governo da Troika, que acabou depois despedido. Despedido não, saiu, o que é que aquilo aconteceu? Bom, o Dr. Álvaro Santos Pereira, como sabe, esteve em destaque há um mês e meio, quando produziu 1000 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio ao canal A Cor do Dinheiro. Bom, mas dizia eu, o Dr. Santos Pereira esteve em destaque há um mês e meio, quando o Expresso noticiou o relatório sobre a economia portuguesa que ia ser divulgado mais dia menos dia.
e que nesse relatório tinha havido divergências entre o Dr. Álvaro Santos Pereira, foi o coordenador daquele relatório, e o Governo, por causa de uma expressão chamada corrupção, que estava no relatório. E o relatório dizia claramente que a corrupção era um dos piores problemas da economia portuguesa. Bom, como você sabe, foi um sarilho. O Governo quis tirar aquelas referências, não quis referência direta, expressa, nomeadamente aos problemas do anterior Primeiro-Ministro, José Sócrates e por aí adiante, e aquilo foi um sarilho. Mas o Dr. Álvaro Santos Pereira suspeitou-se, na altura, foi afastado da apresentação do relatório em Lisboa. E quando aquele idiota, que não tem outro nome, que é o presidente da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, veio a Portugal e disse, não, nós até dissemos ao Santos Pereira para não vir, porque senão o assunto era o Santos Pereira, não era o relatório. Bom, este senhor não tem dois dedos de testa, não é? É um freteiro de primeira e não percebeu que o problema continua a ser o Santos Pereira. Porquê? Porque isto foi censura do Governo. Foi censura. Bom, isto já suspeitávamos. Eu próprio já tinha feito esta pergunta a Álvaro Santos Pereira e ele não tinha sido conclusivo. Bom, ontem no Parlamento foi conclusivo. Aconteceu duas coisas aqui. O Governo, ele disse taxativamente, não queria a palavra corrupção no relatório. Uma vergonha. E eu já lá vou. Segundo ponto desta conversa é que o Governo não quis mesmo, foi o Governo que não quis, e comunicou isto ao CDE, que Álvaro Santos Pereira estivesse naquela conferência de apresentação do relatório. Foi o Governo. E pressionou ao OCDE. O que eu acho lamentável, por isso é que eu digo que isto foi uma idiotice do secretário-geral da OCDE, deixou-se pressionar e sensibilizar por estas expressões. Foi uma estupidez. Primeiro ponto. Mas nós deixamos de ter a corrupção porque o Álvaro Santos Pereira não pôs de forma explícita no relatório o problema da corrupção. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Nós deixamos de ter corrupção... já agora uma pergunta também pelo meio. Doutora Ana Gomes, porque eu tenho grande respeito, como você sabe, está desse lado. Doutora Ana Gomes, a senhora está sempre com a palavra corrupção na boca. A senhora até anda a apoiar um hacker que foi buscar informações de forma ilegal a empresas, não é? Quanto à corrupção. Espera aí, doutora Ana Gomes, a senhora não quer pôr-se ao lado do Álvaro Santos Pereira nesta questão? É que isto foi forçado, não é? Isto foi censura do Governo da OCDE. Olha, o Governo da sua família socialista, doutora Ana Gomes, não quer pronunciar sobre isto, não quer dar uma conferência de imprensa, não quer fazer aqui umas parangonas brutais à volta do assunto. Valia a pena, porque já agora, senão ficamos com a sensação que a senhora só defende aquilo que são causas que são gradas que são queridas à causa socialista, não é? Eu espero bem que nas próximas semanas a doutora Ana Gomes tenha coragem de vir dizer que condena isto. Bom, segundo ponto. Vamos lá à história do tirar o Álvaro Santos Pereira do próprio evento. Espera aí, então o senhor que coordena o relatório, não é? Que analisa aquilo tudo, que tem a coragem de expor o problema, é a pessoa que não aparece na conferência de imprensa. Bom, olha, eu já agora também gostava que a doutora Ana Gomes, que normalmente se pronuncia contra estas questões, viesse condenar o Governo por ter condicionado a OCDE a não ter Álvaro Santos Pereira naquela reunião e naquela apresentação. É o mínimo que nós podemos exigir às Anas Gomes deste país. Olha, a Catarina Martins e aos Jerónimos, já agora pronunciem sobre isto, não é? Estão sempre com a corrupção na boca, esta treta da corrupção na boca, mas depois, quando chega ao momento, deixam-se, calam-se perante coisas destas. O Governo silenciou, o Governo censurou a história da corrupção e a presença de Álvaro Santos Pereira. Eu quero ouvir esta gente a falar agora, as Catarinas, os Jerónimos e o Raio que os parte. Bom, terceiro ponto. Ontem tivemos direito a mais umas declarações do professor Cavaco Silva. O professor Cavaco Silva, como já percebeu, não se cala. E quando acha que deve falar, fala. E ontem disse coisas muito sérias, numa intervenção que teve não sei onde. E dizia ele várias coisas. Primeiro, a história das práticas de Jobs for Boys. Bem, eu acho que aqui ele tem culpas no cartório. E acho que ele está um bocado desmemoriado, de facto, neste aspecto. Mas agora há uma área onde o Presidente da República falou que é de uma relevância extrema. Ele dizia assim, estão a ver os problemas no Sistema Nacional de Saúde. Bom, os problemas do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, têm a ver com o facto de termos feito opções erradas. O Governo fez opções erradas. E qual é que foi? Olha, reduziu as 40 horas para 35, portanto, criou aqui a necessidade de ter mais quadros, mas não tem dinheiro para ter esses quadros. Bem, e o professor Cavaco disse uma coisa, mas o dinheiro que falta no SNS é o dinheiro que se perdoou ao setor da restauração. Bem, para mim isto não é uma novidade. Você já me ouviu falar disto aqui e já me ouviu dizer que essa redução do IVA de 23% para 13% do setor da restauração fez duas coisas. Primeiro, tirou dos cofres do Estado entre 400 a 500 milhões de euros por ano. Limpinhos, 450 milhões de euros, para ser mais exato. Primeiro ponto. O segundo ponto é que isto foi uma borla inacreditável a um setor que depois não baixou os preços, pelo contrário, aumentou os preços e, portanto, a margem ficou onde? No bolso da malta da restauração. Bem, acresce outro pormenor. É que repara uma coisa. Quem é que normalmente utiliza de forma intensiva a restauração? Pessoas que podem, porque as outras levam comida de casa ou comem em casa.
não é? A gente pode dizer também, uma vez ou outra vou comer fora. Tudo bem. Mas quem recorre sistematicamente à restauração são pessoas que o podem fazer. Mas nós temos cada vez mais turistas em Portugal. Como você sabe, no ano passado foram 17 milhões. Diga-me uma coisa, nós estamos a subsidiar pessoas ricas? É esse o problema. Foi uma opção errada. E foi uma opção errada porquê? Porque António Costa tinha feito esta promessa na campanha eleitoral e depois foi cumpri-la. O problema é que esses 450 milhões de euros fazem falta agora. Fazem falta no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, foi exatamente isto que o Sr. Pessoa Cavaco Silva denunciou ontem. Bom, primeira pergunta. Tem razão? Tem. Aliás, eu nem preciso de me deter muito aqui, porque, como você sabe, tem sido uma das minhas batalhas. Tem sido os meus objetos de análise, que aquilo foi uma opção errada. Bem, agora, o que aconteceu já ontem, porque eu já ouvi ontem algumas vozes da esquerda, algumas conversam comigo, outras que já começam, vão abrir a boca de certeza nas próximas horas, vem aí uma chusma de críticas ao professor Cavaco Silva. E a conversa vai ser sempre a mesma. Um ex-presidente não devia dar para aí a dizer estas coisas, depois está-se a meter na política diária, portanto isto depois entra no terreno da governação. Espera aí. Espera aí. Quantas vezes você ouviu o ex-presidente Mário Soares, para não falar do próprio Jorge Sampaio, mas sobretudo Mário Soares, nos últimos anos, já não era Presidente da República coisíssima nenhuma, já não era candidato, a tirar-se a decisões quase diárias que os governos tomavam? Olha, bom exemplo, governo da Troika. Mário Soares fartou-se de falar todos os dias, quando lhe apetecia, dizia as coisas mais incríveis, inclusive contra a vontade da própria família, que eu sei do que estou a dizer, e sei o que estou um dia de contar esta história. Mário Soares dizia coisas que até a própria família não estava de acordo. E, no entanto, ele dizia. E eu nunca vi, depois desta malta toda que se atirou hoje ao professor Cavaco Silva, né? E eu estou à vontade porque eu sou um dos maiores críticos do professor Cavaco Silva. Bom, essa malta, mas dizia eu, que na altura achava muito bem e batia palmas a Mário Soares, são as mesmas pessoas que agora aparecem a condenar 1.100 pessoas em direto. Obrigado pelo apoio ao Cor do Dinheiro. Nunca é demais reconhecer e agradecer. Bom, e estas pessoas agora atiram-se a Cavaco Silva. É por causa do livro, é por causa de não sei quê, não sei das quantas. Isto é uma estupidez. O professor Cavaco Silva mantém os seus direitos cívicos e, portanto, capacidade de intervenção. Mas, se o atual presidente e se alguns analistas não fazem, não dizem coisas que devem ser ditas, eu estou à vontade, porque eu os digo, não é? E digo à esquerda e à direita, eu acho muito bem que o professor Cavaco Silva, com a sua função de economista, tenha o cuidado de vir pôr o dedo na ferida e dizer estas coisas como ele disse ontem. Bom, ponto seguinte, que isto estava passando muito tempo... Vou voltar ao Dr. Eduardo Paes Freire. Ontem no Parlamento virou-se e disse assim: bom, a Caixa Geral de Depósitos foi capitalizada muito acima das necessidades. Espera aí, você recorda-se das minhas intervenções aqui? Quando o Dr. António Domingos foi para CEO da Caixa e começou a pedir aqueles 5 mil milhões de euros de capitalização. O que é que eu disse aqui? Olha, os espectadores mais atentos lembrar-se-ão. Isto é um exagero. A Caixa não precisava daquilo tudo. Inclusive, na altura, o Dr. António Domingos até me mandou uma mensagem um bocado desagradado, não lhe vou dizer qual foi o conteúdo da mensagem, porque eu tinha feito essa crítica. Achava que a capitalização da Caixa era em excesso para aquilo que eram os problemas da Caixa. E aquilo soava a uma coisa. Ele queria resolver uma série de problemas a correr, que é para depois aparecer a dizer assim: olha, eu já pus a Caixa a dar lucros. Aconteceu. Agora com o Dr. Paulo Macedo, como vocês sabem, pelas análises que a gente tem feito. E pelos números da Caixa. Bom, mas há uma pergunta que eu tenho para fazer ao Dr. Paes Freire. Então, porque é que ele não falou na altura? Não é? Ele já não era sequer o Presidente da Comissão de Auditoria nessa altura. Porque é que ele não falou na altura? Está a ver porque é que me incomoda estas pessoas, não é? Estes comportamentos. As pessoas que contêm de falar não falam. E depois vêm falar uns anos mais tarde, quando o problema já não existe e, sobretudo, quando a nós já nos custou a bolso de contribuinte. É inacreditável, percebe? Se as pessoas têm alguma coisa para dizer, devem dizê-la no momento, não podem engordar e andar a fazer estas figuras. E isto só dá a sensação que, para tiraram-me o tacho e eu agora vou contar tudo e mais alguma coisa. Não é aceitável. Quando nós somos nomeados para certas funções, temos a obrigação de preencher as funções para que fomos investidos. E a função aqui era denunciar essas situações. Abrir a boca a tempo e horas, que é para dizer assim ao Governo: atenção, vocês não metam aqui mais dinheiro do que é preciso, porque isto vai custar ao contribuinte. Como você se recorda, são 5 mil milhões de euros que já entraram na Caixa... Aliás, 4 mil milhões de euros já entraram na Caixa Geral de Depósitos. Não é? Bom, ponto seguinte. Eduardo Paes Freire. João Berardo, recorda-se, problemas, a Caixa não consegue cobrar uma série de coisas de João Berardo. João Berardo era um cliente especial à margem das regras. Como? Espera aí. Isso é o que eu, jornalista, e uma série de jornalistas dizemos agora, não é? Que, afinal, João Berardo tinha uma proteção qualquer na Caixa, junto de alguém, que lhe dava um crédito de favor, foi aprovado um crédito em menos de uma hora, uma coisa problemática, sem garantia, sem nada, como você se recorda. Espera aí. Nós estamos fartos de denunciar isto. Então o Dr. Eduardo Paes Freire, Presidente da Comissão de Auditoria da Caixa, durante 5 anos, ou logo foi, não se lembrou de dizer isto quando o problema existia?
Agora é que vem dizer, depois do leite derramado, agora depois dos problemas ocorridos, do dinheiro que a gente meteu na Caixa Geral de Depósitos, é que ele vem abrir a boca para dizer isto. Bom, isto é lamentável, está a ver? E é este senhor, marido da Ministra da Justiça. Até devia ter cuidado com estas coisas, depois contamina a própria situação da própria mulher no governo, não é? Bom, onde é que está a credibilidade? Onde é que está a ética? Onde é que está a seriedade destas pessoas? Houve um momento para dizer isto, não era agora. Era na altura para os portugueses querem saber, porque na altura, quando nós jornalistas já escrevíamos uma coisa e outra, ou choviam processos, ou eram críticas e por aí adiante. Agora é tarde, doutor Partes Freire. Agora é tarde. O senhor devia ter aberto a boca na altura. E já agora. E ele dizia assim, eu desejo sorte à Caixa para tentar recuperar aquele dinheiro todo que emprestou ao Júlio Berardo. A sério? A gente já sabe isso. Eu tenho pena é que o senhor, quando esteve naquele órgão, não tenha denunciado isto, está a ver? Porque nessa altura nós, contribuintes e cidadãos, tínhamos condições para pressionar a administração do banco, até o governo, para tomar decisões sobre aquele assunto. Agora é tarde, já lá está o nosso dinheiro. Vergonha, não há outro termo, vergonha para isto. Bom, o último ponto da conversa de hoje, já vamos com 21 minutos, é este. Eu acho que é o meu jornal que diz que ninguém consegue cobrar 1,5 milhões de euros ao ex-presidente do BPP. João Rendeiro, que foi multado pelo Banco de Portugal no 1,5 milhões de euros. E o Estado tem tentado cobrar aquela dívida, não consegue. Já viu esta vergonha? Espera aí, um senhor que foi absolvido, mas o tribunal diz que cometeu os crimes, não é? Mas depois tem uma multa do Banco de Portugal. E estão a tentar cobrá-la e não conseguem cobrá-la. Mas que país é este? Está a ver? Isto é uma república das bananas. E depois o que é impressionante nisto é que o contribuinte andou a suportar todos os desmandos e problemas na banca dos últimos anos. Isto é uma vergonha. Eu, se fosse da Justiça e se fosse titular de um cargo de Estado em Portugal, pá, metia um carapuço e me enfiava num buraco com a vergonha que é. Então o pessoal anda a tentar cobrar uma dívida de 1,5 milhões de euros e não consegue, porque pelos vistos a Justiça deixa buraquinhos para o João Rendeiro e outros poderem fugir à questão. Olha, como eu lhe digo, isto resume-se uma palavra: vergonha. Bom, já terminei a crónica de hoje, amanhã vou voltar para a última crónica desta semana, sexta-feira, mas gostava de dizer que hoje ainda vamos à apresentação de um novo modelo automóvel, eu depois irei lhe dar conta disso e dizer-lhe também que em princípio hoje não irá haver think tank. Porquê? Porque ao final da tarde vamos estar em Viseu, não se esqueça, na conferência da AGAs sobre PME. E portanto, aqueles que são de Viseu e da zona, eu convido a estarem presentes. Bom, vamos ficar por aqui então. Eu amanhã às 8 da manhã, antes da conferência da ARAC, que vai ser o dia todo, estarei aqui para lhe dar conta da análise da atualidade económica e da sociedade portuguesa. Muito obrigado por estar desse lado e já agora para o final vou-lhe pedir o que peço sempre: coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo em lado nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.